Bem, meus irmãos, então nós ficamos imaginando como que nós deveríamos iniciar essa etapa de abordar a questão do nascimento de Jesus. E pensamos que seria interessante nós colocarmos no topo, no início, bem no começo da nossa fala, como que o Espiritismo compreende o que seja esse Espírito, Jesus, o Cristo de Deus, e buscamos em um outro espírito que nós consideramos talvez aquele que, depois de conhecermos Jesus, para nós espíritas pelo menos, é o espírito mais elevado que nós temos conhecimento, que é o espírito Emmanuel, que foi o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. O Emmanuel escreveu no livro A Caminho da Luz, no capítulo A Gênese Planetária, ele dá uma explicação maravilhosa sobre a comunidade dos espíritos puros. Então nós vamos ler aqui 3 parágrafos que Emmanuel vai nos situar a respeito desse espírito, Cristo Jesus. Ele diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os prenúncios da vida na matéria em ignição, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então nós temos, pelas palavras de Emmanuel, uma visão, uma compreensão plena do que seja esse Espírito Jesus, né? O Espírito que encarnou na Terra e recebeu o nome Jesus, porque ele esteve presente aqui na região do nosso espaço sideral, no nosso sistema solar, antes da formação do planeta Terra. Ele participou como um dos projetistas da formação do planeta. E pertencendo então a essa comunidade de espíritos hiperevoluídos, espíritos puros, ele recebeu mais tarde de Deus a missão de encarnar na Terra e trazer para nós a Boa Nova, o Evangelho de Amor. Mas nós gostaríamos de esclarecer o seguinte: na questão 115 de O Livro dos Espíritos, consta que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. E como o próprio Jesus, no Sermão do Monte, nos asseverou, registrado em Mateus, no capítulo 5, versículo 17, ele disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, ou seja, anular, mas cumprir. Então, se Jesus não veio destruir a lei, não veio alterar a lei de Deus, significa que ele também foi criado simples e ignorante como espírito e evoluiu ao longo dos évos, das eternidades, até alcançar, por esforço próprio, a condição de espírito puro, um Cristo de Deus, e recebeu, como dissemos, a missão de trazer para nós o ensino e o aprendizado, mostrando
qual seria o verdadeiro caminho para alcançarmos a evolução em direção ao Pai. O interessante é que os próprios espíritos nos esclarecem que o nascimento na Terra de altas entidades espirituais, de espíritos elevados, espíritos superiores, exige a mobilização de providências incomuns para realizar essa técnica transcendental da sua encarnação. Porque imaginemos, o espírito já está muito evoluído, está diáfano em termos do seu perispírito, está desmaterializado e ele tem que retornar à matéria em missão. Então, é preciso que seja assegurado para esse espírito, e como foi o caso de Jesus, recursos variados de defesa e de assistência necessários para o êxito dessa sua descida vibratória. Então, no caso de Jesus, o plano da sua encarnação, ele previu, esse projeto, um clima espiritual todo de favorecimentos para que a sua mensagem pudesse ser divulgada na esfera física já com o campo preparado, adubado, com as sementes lançadas. Então, tudo foi estudado para ver qual seria o melhor momento psicológico, o momento, a região, a civilização, o local, o tempo quando Jesus deveria encarnar na Terra para melhor aproveitamento dessa sua divulgação, do seu ensinamento, do aprendizado para nós, da humanidade, e por isso foi programado que ele encarnasse na civilização judaica, porque era justamente o povo hebreu, aquele que já tinha, em termos evolutivos, um avanço, pois já compreendiam e aceitavam a ideia do Deus único, ao passo que a humanidade era toda pagã, gentios, vários deuses, deuses materiais, deuses ligados a sensações humanas. Então, com esse projeto, com bastante antecedência, costuma reencarnar espíritos amigos, espíritos ligados àquele, aquele superior, no caso de Jesus, ao Cristo, receberam deles, do próprio Cristo, eles receberam instruções para reencarnarem antecipadamente e auxiliarem na propagação das ideias novas, das ideias redentoras, exatamente para facilitar, quando da chegada de Jesus, que ele pudesse fazê-lo com cooperadores, porque nós sempre nos damos melhor quando trabalhamos em equipe, e Jesus precisou de uma equipe, dos discípulos, que depois, mais tarde, se tornaram emissários, apóstolos das suas ideias, dos seus ensinos, da lei de Deus. E muitas vezes esses espíritos que encarnam com antecedência, eles não sabem, eles não têm ideia de qual é o seu papel. Eles não fazem, não têm noção, não têm compreensão do alcance que eles vão ter da sua participação. E muitos se tornam excelentes ajudantes e outros, muitas vezes, falham do seu papel. Fato é que o homem da Terra ainda não possui uma sensibilidade e condições de avaliar realmente o imenso sacrifício e abnegação de Jesus, que foram despendidas por esse Espírito, que é o nosso governador espiritual da Terra, para ele descer à matéria do planeta Terra. Disse que é muito mais fácil evoluir para a pureza do que estar na pureza e ter que descer novamente à esfera material. É como se a gente fosse fazer uma analogia, seria muito mais fácil nós nos despojarmos, nós retirarmos trajes elameados, sujos, mal cheirosos e tomarmos um banho refrescante no caminho de evolução, do que o contrário. Nós estamos em esferas angelicais e temos de vestir roupas pesadas e descemos, usando até de palavras um pouco rudes, mas
Há um lodo, um fosso com um lodo repulsivo, infectado, onde se debatem criaturas necessitadas de auxílio, que somos nós. Então foi nesse nível, mais ou menos, de analogia que nós podemos imaginar o que foi a vinda de Jesus, o que ele se submeteu. Não foi fácil para o mestre fazê-lo, assim como não é para os espíritos evoluídos, e o fazem por muito amor conviver conosco, conviver com as nossas imperfeições nesse mundo nosso tão cheio de vícios. A humanidade, então, ela desconhecia o Cristo, desconhecia sua missão, mas em certo momento o Velho Testamento, as Escrituras, registraram algumas profecias que anunciaram o advento desse que estava por vir. Então nós vamos citar que são várias citações, mas vamos citar apenas um, só para ilustrar, registrado no capítulo 9 do livro de Zacarias. Está dito assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Então, naquela expressão, né, da palavra, do texto original da Bíblia, né, traduzido para o português, são essas as palavras, as ideias, demonstrando a profecia da vinda desse Messias, esse espírito mais evoluído, que iria nos auxiliar nessa caminhada, e nós podemos afirmar com certeza que a humanidade terrestre está dividida em dois grandes períodos, antes e depois do Cristo, indicativos de que Jesus, né, com Jesus, o ser humano realmente inicia efetivamente a sua caminhada evolutiva em termos de aprendizado moral. Muito bem, os episódios dos primeiros anos de Jesus na Terra, eles foram descritos por dois evangelistas, Mateus e Lucas. Nós vamos aqui listar o que cada um descreveu, qual episódio cada um descreveu. É interessante porque há realmente uma divisão nessas abordagens. Por exemplo, Mateus descreve a revelação a José pelo anjo e brevemente o nascimento de Jesus, apenas num versículo, a genealogia de Jesus, a visita dos magos, a fuga para o Egito, o massacre dos inocentes e o regresso do Egito pela família, né? Maria, José e o menino Jesus. Lucas, já muito mais organizado, médico, mais culto, discípulo de Paulo, então ele nos enriquece de detalhes. Lucas descreve o episódio de Zacarias e Isabel, quando Zacarias também recebe um anúncio de um anjo, né? A predição do nascimento de João, que é exatamente esse episódio, o anúncio a Maria. Lucas também descreve a visita de Maria a Isabel, o nascimento de João, o cântico de Zacarias, o nascimento de Jesus, o anúncio dos pastores, a visita dos pastores, a circuncisão de Jesus, a apresentação do menino Jesus no templo, o cântico de Simeão e a presença de Jesus menino entre os doutores de Jerusalém. Então Lucas realmente ele nos brindou com tantos episódios e ele foi aquele que descreveu, fez uma biografia de Maria de Nazaré espetacular, mostrando quem era Maria de Nazaré, o seu caráter, todos os passos que Maria deu durante esse processo de receber a mensagem, de se engravidar, de ter o menino Jesus e os primeiros momentos, né, com a criança até chegar com Jesus aos 12 anos, quando eles foram a Jerusalém, e Jesus ficou lá entre os doutores, ensinando, né, maravilhados os doutores com as palavras de Jesus. Mas vamos então à narrativa do nascimento de Jesus. Vamos em Lucas, então, lá no capítulo 1, a partir do versículo 26 e 27, quando Lucas registrou assim:
No 6º mês, foi enviado da parte de Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida a um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Olha, a comunicação do anjo Gabriel, que é o mesmo anjo que se comunicou com Zacarias e depois com José, o anjo, a palavra anjo significa mensageiro, né, intermediário, emissário, é um espírito que teve essa missão de materializar para Maria, e no caso de José foi no sonho, então foi pela mediunidade onírica, né, pelos sonhos. No 6º mês da concepção de João por Isabel, ou seja, quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Maria recebeu então a visita desse anjo, né, materializado. Era uma mocinha, estava noiva de José, não estava casada, mas já era prometida. É um detalhe que Lucas coloca no seu evangelho. E o que nos interessa muito aí, meus irmãos, minhas irmãs, é por que Maria foi escolhida, Maria de Nazaré, por que os planos superiores designaram Maria para acolher esse espírito que é o governador da terra, o governador espiritual da terra, esse espírito milenar, Jesus, o Cristo de Deus, para a missão de mãe de Jesus. Por quê? Porque era um espírito de absoluta humildade, um espírito terno, resignado, que não iria de forma alguma interferir na missão de Jesus. Então Maria seria aquela mãe amorosa, a mãe paciente, que não faria exigências despóticas por seus caprichos pessoais, que deixaria Jesus manifestar os seus pensamentos desde a sua infância com toda a sua espontaneidade, né? Porque a criança poderia ser afetada, afinal de contas, Jesus estava sob o impacto, né? O Cristo estava sob o impacto das vibrações da matéria na sua infância, e poderia receber fluidos negativos, vibrações negativas, por uma influência materna se ela fosse demasiadamente viril, dominadora, egocêntrica. Mas Lucas frisa com insistência esse caráter de Maria, né? A noiva prometida a José. Então há aí até um simbolismo muito bonito, né? O anunciador, o anjo, Gabriel, que significa o homem de Deus, na Galileia, que é a região cercada, e Nazaré, que significa o lugar consagrado. Então há um simbolismo. O mestre, Jesus, o Cristo, ele aparece no lugar separado, na região cercada, ou seja, no nosso coração, e se comunica conosco através dessa voz silenciosa. Então é muito bacana esse simbolismo bíblico, né? Que quando a gente consegue obtê-lo através dos interpretadores, dos exegetas, nos ajuda muito a compreender toda essa mecânica, essa sabedoria dos evangelhos para nós, né? Como diz o autor Pastorino. Então, prosseguindo em Lucas, no capítulo 1, versículos 28 e 29, aproximando-se dela, disse-lhe, Gabriel, né, o anjo, alegra-te, altamente favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Claro, uma moça simples, humilde, numa cidade pequena, recebe um anjo maravilhoso, materializado, e ele diz assim, o Senhor é contigo, alegra-te. Ela começou a pensar, que saudação que é essa, né? Altamente favorecida significa ó perfeitíssima, ó cheia de graça, como foi traduzido na Vulgata, porque o evangelho original é do grego. E no grego saiu ó altamente favorecida. Na Vulgata, a tradução para o latim, saiu ó cheia de graça, que depois foi levado para a prece Ave Maria, né? Então indica realmente uma posse permanente de graça, de perfeição, de beleza, tanto física quanto moral. O Senhor está contigo, disse o anjo Gabriel, fato conhecido por ele.
Então não era apenas um desejo dele que o Senhor estivesse com ela, ele sabia que o Senhor estava ali encarnando através de Maria. E Maria de Nazaré perturba-se com aquele elogio inesperado, né, por parte de um estranho, mas é uma voz íntima dizendo para ela: alegra-te, filha de Deus, és altamente favorecida pela divindade, pois Deus habita em ti. Então são palavras que para nós são transmitidas pela mente com imensa alegria e constatação, e elas vêm soar silenciosas em nossos corações. Prosseguindo agora, versículos 30 em diante, 30 a 33. Disse-lhe o anjo: não temas, Maria, pois conquistaste a benevolência da parte de Deus, e conceberás em teu ventre, darás à luz a um filho, a quem chamarás Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará no futuro sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Puxa vida, quanta responsabilidade recebeu Maria. Era para ficar realmente perturbada com essa informação, né? Com tanta informação. Conquistaste a benevolência por parte de Deus. Então não se trata de uma recompensa. Não é por aquilo que Maria fez ou deixou de fazer. É por causa da condição de conquista evolutiva pela humildade. Ela já tinha essa sintonia vibratória capaz de se unir a Deus com facilidade. Então ela recebia essas emanações divinas com muita tranquilidade. E é uma sintonia que é obtida pelo que a criatura é, pelo que ela já conquistou, e não pelo que ela sabe ou pelo que ela faz. Então, tendo conseguido essa sintonia, a criatura pode conceber em seu ventre, ou seja, receber no seu coração um filho. O filho, nós não estamos falando agora do filho material, mas o filho que é o resultado, é o fruto de uma ação, é o produto de uma ação. Ou seja, o filho que seria a salvação para a humanidade inteira. Então, olha que interessante. Ao nascer, a criança é vista, ela é tocada, sentida, mas ela não começou a existir naquele momento. A criança já existe no ventre de cada mãe, pois seu corpo já existe em formação no ventre da mãe. Então, assim também é o nascimento da centelha divina em nós. Ou seja, já existe, mas nasce em nós quando nós verificamos de nossa parte, temos consciência que ela existe. Então isso é muito belo. Ou seja, o nascimento ele não precisa ser material. O nascimento é a verificação, a constatação, a conscientização de que algo existe. Aí algo nasceu. E no caso, a centelha divina que existe em nós, quando nós temos a percepção desse momento, que nós somos criaturas divinas, que nós temos um eu divino, um eu superior em nós, que aos poucos precisa se expressar. Se a nossa personalidade se reduzir na humildade e permitir que essa grandiosidade divina se expresse, então ali vai nascer essa criatura melhorada, evoluída, que podemos ser nós mesmos. E isso tudo simboliza o nascimento de Jesus em nós. Então nós nos tornamos criaturas mais sensíveis e, como diz, seu reino não terá fim, ou seja, seu reino será futuro. O nosso futuro se tornará melhor, se tornará um futuro mais belo, de paz, de amor e de conquistas e de realizações. Vamos continuar com Lucas 34 a 38. Então Maria perguntou ao anjo: como será isso, uma vez que não conheço o homem? Porque nesse momento ela não tinha tido ainda a união física com José. Então respondeu-lhe o anjo: um Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Ou seja, o Espírito de Jesus estava chegando até ela. Por isso o nascituro será chamado Santo, Filho de Deus. É a condição evolutiva do Espírito que Maria iria conceber. É o que o anjo estava dizendo.
Isabel, tua parenta, também ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que era chamada estéril, porque vindo de Deus, nada será impossível. Aí vem a grande frase, a grande reação de Maria de Nazaré, que demonstra a elevação, a evolução desse espírito, porque não se trata de uma evolução intelectiva, cultural, é evolução em humildade, que é o mais importante. Ela diz: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Então é uma expressão completamente diferente da que Zacarias usou quando o anjo veio anunciar a Zacarias, a gravidez de Isabel. Nós não vamos descrever o trecho aqui para a gente não prolongar muito. Mas quando houve essa informação do anjo para Zacarias, que o anjo diz assim: não temas, Zacarias, porque tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem chamarás João. Seria o João Batista. Então Zacarias pergunta ao anjo o seguinte: como terei certeza disso? Porque sou velho e minha mulher já é de idade avançada. Uma diferença enorme, porque Zacarias faz a pergunta do intelecto. O intelecto duvida, o intelecto quer entender como, quer saber. Mas Maria faz a pergunta, ou tem a reação da humildade, da intuição. Aceita e diz assim: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim a tua vontade, segundo a tua palavra. Então é uma prova da máxima humildade, porque, meus irmãos, Deus é a representação da máxima humildade, é Deus. Por quê? Porque Deus é a causa de tudo. Tudo o que existe provém de Deus. E ele jamais se mostra, jamais assina suas obras, jamais pede retribuição. A sua existência divina, ela se resume a Deus servir a todos, dando tudo de graça para nós, sem distinção de pessoas. Então, quando a criatura atinge o grau de perfeita humildade, ela encontra Deus em si, por sintonia vibratória. Por isso, Jesus, mais tarde, diria, né? Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, apague a sua personalidade vaidosa, orgulhosa, egoísta. Ou seja, se resplandeça na humildade e aí sim você alcançará o Cristo, o estágio de Cristo, a cristificação. Então é preciso compreender essa lição do que Maria fez, né? Um aniquilamento da sua própria vontade, a sua vontade pequenina, para permitir a vontade maior, que era a vontade de Deus, a vontade do Pai, que ela recebesse aquela missão de criar Jesus, de acompanhar Jesus ao longo da vida. Lógico que tem um período muito grande do Evangelho que nós desconhecemos como foi a vida de Maria, apesar de que após a desencarnação de Jesus, os espíritos, né, o irmão X, deixou para nós, na obra Boa Nova, muitas informações a respeito do que aconteceu com o espírito Maria de Nazaré. Então, existe esse nascimento do Cristo, que é um nascimento que nós podemos usar o termo virginal, mas não é o virginal por ter castidade sexual. Isso não importa. É o virginal no sentido de que é puro, sem interferência do homem. É um nascimento divino. Maria não interferiu, não houve interferência de ninguém para a chegada de Jesus. Foi uma comunicação do anjo Gabriel. Maria aceita na plenitude da sua humildade e assim a história pode se desenvolver com toda essa força, né, que Jesus representa para a humanidade. José também recebe, né, como nós dissemos, um anúncio. Isso é registrado por Mateus e não por Lucas. E o anjo em sonho, ou seja, com José dormindo e desdobrado do corpo,
ele tem um encontro que nós chamamos mediúnico, encontro pela mediunidade onírica dos sonhos com o anjo, e o anjo avisa para José: olha, ela dará à luz a um filho a quem chamarás Jesus, porque ele salvará teu povo dos pecados deles. Então tudo estava sendo feito dentro da ordem para que as coisas acontecessem dessa forma, com aceitação e propícia, né, ao ensinamento. Aí vamos continuar, porque a coisa ainda vai ficar muito bela. No capítulo 2, Lucas prossegue com uma narrativa de que José e Maria, grávida de Jesus, para atender a convocação do imperador César Augusto a um recenseamento, eles se deslocam de Nazaré até Belém. Maria grávida, Maria de Nazaré grávida. Belém é uma palavra que significa casa do pão. Então, Lucas registra nos versículos 6 e 7. Estando eles ali, completaram-se os dias de dar à luz. E teve um filho, primogênito, e o enfaixou e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, naturalmente, nós sabemos que o nascimento de Jesus aconteceu num ambiente de pobreza franciscana, paupérrima. A hospedaria era um abrigo rústico para viajantes. E manjedoura significa, né, exprime um estábulo interno na habitação. Ou seja, um local onde se criam os animais dentro da casa. Nós sabemos, por exemplo, até através de parentes e amigos nossos, que em Portugal era comum as pessoas fazerem um estábulo, uma manjedoura, um local para colocar o gado, porco, boi, vaca, debaixo do piso da casa. Porque eles ficando ali debaixo, o calor dos animais ajudava a esquentar o ambiente no inverno. Então é um ambiente realmente muito rústico. E foi aí, nesse local, né, numa manjedoura, não estamos dizendo que foi debaixo do assoalho, foi só um exemplo, mas num lugar simples assim, que Jesus, o menino Jesus, nasceu. Então também aí vem um simbolismo muito bonito, né? Porque estando José e Maria unidos, ou seja, como se fosse o intelecto e a intuição num ambiente propício, dá-se o primeiro encontro com Deus dentro de nós. Ou seja, onde? Na manjedoura, na simplicidade, no isolamento pela solidão. Porque o nosso encontro com Deus é sempre nessas condições, na condição de isolamento íntimo, de introspecção. Quando a gente se afasta de todos e vamos para esse ambiente de simplicidade. Por isso Jesus até nos ensinou: tu, porém, quando orardes, entre em teu quarto e trancada a porta, ora teu pai que está no secreto. Porque entrar no quarto é se isolar do externo, mas trancar a porta é se isolar do íntimo, da nossa própria personalidade, com seus desejos materiais, suas paixões. Então, no momento da prece, nós devemos nos isolar totalmente das nossas preocupações, das nossas aflições, e fazemos aquela conexão com o mais alto. Então é esse o simbolismo de José, Maria, na manjedoura, na simplicidade, e o menino Jesus, né, a centelha divina, resplandecendo, nascendo dentro de nós, num lugar mais simples, no estábulo, que pode também representar o nosso corpo de carne, né? O lugar onde fica a nossa parte animal, o nosso corpo denso. Então, por causa desse simbolismo, nós temos aí esse auxílio para compreender, talvez até, esse ímpeto das escrituras, da igreja, de valorizar a questão do nascimento virginal de Jesus, que nós aqui nessa interpretação queremos apenas dizer que é o nascimento de algo divino em nós, que não deve ter interferências, deve ser puro. Esse é o sentido verdadeiro dessa virgindade do nascimento de Jesus. Nenhum mestre pode produzir em nós, no discípulo, esse encontro místico. É só o nosso próprio espírito que pode providenciar esse encontro. O discípulo, ele não é discípulo porque foi obrigado a ser discípulo.
Nós podemos ser obrigados a ser alunos, isso sim, mas discípulo é o que se interessa, é o que quer seguir o mestre. Ele se envolve de coração e se torna discípulo. Então, o discípulo, ele brota justamente desse nascimento, dessa ligação, dessa sintonia com o seu mestre, no caso, como estamos falando de Jesus, com aquilo que ele sintoniza nessas vibrações mais elevadas. Muito bem. Aí vem uma descrição aqui um pouco longa, nós não queremos, nós planejamos aqui, colocamos, mas não vamos ler, porque são muitos versículos. É quando fala então da visita dos pastores, que havia na região pastores, né? Era comum guardarem os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E Lucas, no capítulo 2, versículo 9, ele diz: um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E eles se encheram de grande temor. Então teve uma outra manifestação, uma materialização de um espírito, um anjo, um mensageiro do Senhor, se mostrando para os pastores e dando um anúncio: não temais, vos digo, vos trago uma boa notícia, com grande alegria, que hoje nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo de Deus. E aqui é a primeira vez que é usada a palavra Salvador, em Lucas capítulo 2, versículo 11. Primeira vez que Lucas usa esta palavra. Então, ele encerra esse trecho dizendo assim: de repente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celeste, quer dizer, vários outros espíritos, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então vejamos, essa expressão é uma expressão maravilhosa: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ela nos remete justamente à lei de Deus, aquela que Jesus explicou quando o doutor da lei o questionou: qual o maior mandamento da lei? Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua inteligência. Este é o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então verifiquemos: glória a Deus nas alturas seria o amor a Deus. Boa vontade para com os homens, o amor ao próximo. E paz na terra, o amor a si mesmo, porque a paz somos nós que transmitimos. Então é preciso amar a si próprio, nos prepararmos, evoluirmos, para que nós possamos transmitir a paz. Então essa frase, esse pensamento resume essa lei de Deus. E Emmanuel diz o seguinte, numa de suas mensagens, ele diz assim, está no livro Segue-me: glória a Deus nas alturas, significando o imperativo de nossa consagração ao Senhor Supremo, de todo o coração e de toda a alma. Paz na terra, traduzindo a fraternidade que nos compete incentivar no plano de cada dia com todas as criaturas. Boa vontade para com os homens, definindo as nossas obrigações de serviço espontâneo, uns frente aos outros, no grande roteiro da humanidade. E Emmanuel diz mais nesta lição que se chama Mensagem do Natal. É apenas um trecho. Dantes, exércitos e armadilhas, flagelos e punhais, chuvas de lodo e lama para a conquista sanguinolenta. Agora, porém, é um coração armado de amor aberto à compreensão de todas as dores ao encontro das almas. Não amaldiçoa, não condena, não fere, fortalece as boas obras, ensina e passa, auxilia e segue adiante, consola os aflitos, sem esquecer-se de consagrar o júbilo esponsalício de Caná. Reconforta-se com os discípulos no jardim doméstico, todavia não desampara a multidão na praça pública. Exalta as virtudes femininas no lar de Pedro, contudo não menospreza a Madalena transviada. Partilha o pão singelo dos pescadores, mas não menoscaba o banquete dos publicanos.
cura Bartimeu, cego esquecido, entretanto não ouvida Zaqueu, o rico enganado, estima a nobreza dos amigos, contudo não desdenha a cruz entre os ladrões. O Cristo na manjedoura representava Pai na terra, o cristão no mundo e Cristo dentro da vida. Então, olha que maravilha que o Emmanuel coloca, o que significou, que mudança na história, no pensamento da humanidade, essa chegada de Jesus, né, do Cristo de Deus à Terra, o que significou essa mensagem de amor, esse evangelho ser trazido para nós. Lógico que muitas vezes não o compreendemos de imediato. Às vezes vão se passar muitos anos em nossas vidas até que a gente consiga despertar, né? Como nós dissemos, o Cristo nascer em nós, porque ele está aqui dentro, a centelha divina está aqui dentro, mas ela não nasce, não desperta. Vai haver um momento que aquilo vai despertar. Então nós gostaríamos de encerrar com uma mensagem atribuída ao espírito Pedro de Camargo, que eu acho que vai traduzir tudo isso que nós dissemos aqui a respeito do nascimento de Jesus, essa ideia do nascimento, de reconhecimento do Cristo em nós. E o espírito Pedro de Camargo, também conhecido como Vinícius, ele disse assim: Jesus é força viva que, uma vez encarnada no homem, determina a sua constante transformação. É aquilo que nós dissemos, a força crística, a mônada celeste, a centelha divina em nós. O menino que Maria enfaixou, deitando-o em seguida numa manjedoura, é a figura desse Jesus que é força, que é poder, que é vida e verdade, atuando no interior do homem. Invoquemos, em abono de nossa asserção, o testemunho de algumas personagens que figuram na esfera cristã como astros de primeira grandeza. Perguntemos a Paulo, onde e quando Jesus nasceu? Ele nos dirá, foi na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, abre aspas, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Aí Pedro de Camargo prossegue. Indaguemos de Madalena, onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará, Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou de minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade. Pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes de meu próprio ser. Chamemos à baila João Evangelista e peçamos nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias, e ele nos dirá, Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Dirijamo-nos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me dizendo, Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação em meu lar. Interpelemos José, o incrédulo? Quando e onde nasceu o mestre? Ele, por certo, retrucará. Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível, em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras,
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão, onde e quando Jesus nasceu, ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humanas supunham aniquilá-lo para sempre. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo senti-o em mim e eu nele. Tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações que, deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. Nós entendemos que assim nós podemos, com tranquilidade, encerrar a nossa apresentação, porque essa mensagem de Pedro de Camargo resumiu muito bem tudo aquilo que nós colocamos em termos de pensamento do nascimento de Jesus. Ou seja, nós devemos ser, os nossos corações precisam ser essas hospedarias de Belém, a casa do pão, a casa do alimento, onde não há o lugar para o nascimento de Jesus, mas que se transforma, por humildade, numa manjedoura. E assim Jesus vem, através do seu amor, da sua simplicidade, nos converte, todos nós, em mães dele, né? Naqueles seres que vamos acolhê-lo junto a nós. Nós queremos agradecer de coração a todos os irmãos, as irmãs que nos acompanharam, que tiveram a paciência de nos ouvir, desejar a todos um Feliz Natal, um ótimo final de ano, muita tranquilidade, muita paciência, nada de ficar com aquele pensamento que 2020 foi um ano ruim. Não foi. Foi um ano de crescimento, de aprendizado, porque nós estamos no planeta para isso, para aprendermos com provas, com dificuldades. Então Deus está dando-nos uma lição preciosa a cada um de nós. Sigamos com fé até o último dia desse ano, para que a gente possa entrar no ano seguinte, respirando esse Cristo de Deus em nós com muita força e com muita alegria. Muita paz a todos, que Jesus abençoe os nossos lares.